Estimados amigos, é um prazer muito grande estar participando com vocês neste programa Pare de Fumar em 5 Passos. A palestra de hoje teremos a participação do Dr. Daniel Boarim, que explanará o tema Os malefícios do cigarro no aparelho circulatório. E com ele a palavra. Olá, prezado amigo. Eu quero começar este bloco apresentando alguns dados muito interessantes. Uma projeção matemática. Em 2015, nós vamos ter 8.300.000 mortes provocadas pelo tabagismo. E se as pessoas continuarem fumando, no mesmo ritmo e o crescimento do tabagismo não for detido, esses números em breve vão superar a própria mortalidade provocada pelo HIV/AIDS. E o fumo será responsável, e já estamos chegando nesses patamares, por 10% de todas as mortes. E eu não estou falando do Brasil, estou falando em escala mundial. Hoje nós vamos focar principalmente nas doenças do pulmão, que é o órgão mais diretamente exposto aos riscos do tabagismo. Eu gostaria de retomar a experiência daquele paciente que eu atendi uma vez na UTI. Vocês devem lembrar que eu falei sobre o caso de um senhor relativamente novo que sofria de insuficiência respiratória e nós precisamos sedá-lo. Ele sofria bastante com dispneia, falta de ar, e num dado momento ele acordou e puxou o tubo e nós precisamos correr para reentubá-lo e sedá-lo novamente. Enquanto nós procedíamos ao reentubamento, ele ainda conseguiu dizer alguma coisa. E, prezado amigo, você que está me ouvindo, isso marcou profundamente a minha carreira médica. Sempre tem alguma coisa na nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho, que marca profundamente a nossa experiência. Ele disse assim: me deixem morrer. Dramático, O sofrimento dele era indescritível. Ele era portador de uma doença chamada DPOC. O que significa DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é resultado da combinação de vários danos provocados pelos gases nocivos do tabagismo. E a gente sabe que esse problema, esse distúrbio que hoje está aumentando numa escala muito preocupante, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que reúne a bronquite crônica e o enfisema, destrói, literalmente destrói, o parênquima pulmonar. E você sabe o que é o parênquima pulmonar? É justamente aquela parte do pulmão responsável pelas trocas gasosas. Lá no finalzinho, daqueles tubos respiratórios onde estão os saquinhos alveolares. Esses saquinhos alveolares e a sua conexão com a estrutura pulmonar vai sendo pouco a pouco destruída essa conexão e as paredes alveolares pela exposição aos radicais livres produzidos pelo cigarro. E esse processo de destruição vai fazendo com que os bronquíolos e os alvéolos percam a sua complacência, percam a sua elasticidade. E sabe o que acontece? O ar vai entrando e não consegue sair. Nós chamamos esse fenômeno de enfisema. E assim ocorre uma hiperinsuflação. O tórax ele vai se alargando, e a frequência respiratória vai aumentando. O paciente vai perdendo a sua capacidade vital, capacidade de oxigenar o corpo. É como se o paciente fosse morrendo asfixiado pouco a pouco. Tudo começa com uma falta de ar aos grandes esforços. Quando sobe uma escada,
quando faz exercício físico, a pessoa começa a ficar cansada, vai perdendo energia. Essa dispneia depois vai se instalando aos médios esforços, né? Quando caminha, né? E finalmente vai se instalando essa falta de ar aos mínimos esforços. Quando o paciente penteia o cabelo, quando troca de roupa, quando escova os dentes e finalmente, né, o paciente começa a sentir dispneia, a se sentir sufocado, a se sentir completamente exausto, mesmo quando está deitado. Aí ele vai precisar de um suporte terapêutico com oxigenação. E muitas vezes, né, quando ele chega nesse ponto, não há mais o que fazer. Foi exatamente o que aconteceu com aquele nosso paciente. Precisou ir para a UTI, né, e infelizmente não saiu mais dali com vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nos assiste. Você alguma vez já sentiu falta de ar? Sem dúvida alguma. É uma das sensações mais desagradáveis, mais opressivas que podem existir. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Segundo as pesquisas, você pode deter a progressão do enfisema, você pode deter a progressão da doença pulmonar obstrutiva crônica. Sabe como? Parando de fumar. E se você parar de fumar no começo, as chances de recuperar a sua capacidade vital são bastante significativas. É como se você nunca houvesse fumado dentro de alguns anos. Mas é preciso tomar quanto antes essa decisão. Não deixe para depois. Do ponto de vista clínico, nós podemos usar uma definição, né, para DPOC como sendo uma condição pulmonar crônica que é caracterizada pela tosse. Todo tabagista convive com uma tosse. E esse pode ser um dos primeiros sintomas da DPOC. E logo em seguida vai se instalando essa dispneia aos esforços, como nós explicamos, que vai gradualmente progredindo, vai gradualmente piorando. E no início da doença, os sintomas eles não são constantes. E é justamente por isso que muitas pessoas banalizam o perigo do cigarro. Porque há momentos em que elas estão bem, conseguem caminhar, se exercitar, e há momentos em que elas não estão bem, né? Começam a tossir muito, né? Sentem falta de ar, e a frequência das infecções, principalmente das infecções respiratórias, mesmo gripes, resfriados, vai aumentando. E se você é fumante, a possibilidade de que uma doença, né, como uma gripe, né, um resfriado, compliquem e se transformem numa pneumonia, cujo tratamento é muito difícil, né, e cujos riscos de complicação são muito, muito grandes, né, podendo até mesmo levar o paciente ao óbito, quer dizer, as possibilidades de que haja essas complicações são bem expressivas. E eu gostaria de passar alguns dados para você. Nos Estados Unidos, no único ano, a DPOC foi responsável, sabe, por quantas consultas médicas? 8 milhões de consultas médicas. 1,5 milhão de atendimentos em emergências, né, porque leva o paciente a situações críticas, com mais de 650 mil hospitalizações. E no Brasil, mais de 150 mil hospitalizações por doença pulmonar obstrutiva crônica ocorrem anualmente, só no serviço público de saúde. Não estou falando do serviço privado, que eu não tenho esses dados. Em relação à mortalidade, que a gente falou de hospitalização, mas falando de mortalidade, a Organização Mundial de Saúde estima que a doença pulmonar obstrutiva crônica está entre a 5ª e a 6ª causa de morte no mundo e vai se projetar como a 3ª causa de morte no ano de 2020 e a 4ª causa de morte no ano de 2030, se a gente puder deter um pouquinho o avanço do tabagismo, que é bem possível que haja uma diminuição do número de fumantes no mundo, até pelas campanhas de esclarecimento que vêm sendo feitas. E no Brasil, a doença pulmonar obstrutiva crônica é responsável por cerca de 30 mil mortes todos os anos. Quer dizer, aqui no nosso país, ocupa
a 5ª posição, às vezes a 6ª, conforme o ano, e no máximo a 7ª posição nesse ranking de mortalidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquela doença, né, que matou o Dr. Adkins. Você se lembra? Nós falamos na palestra passada. Câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o câncer mais comum no mundo. Você sabia disso? Que de todos os tipos de câncer que existem, são muitos, o câncer de pulmão é o mais comum e também a principal causa de morte por neoplasia maligna, por câncer. E o tabagismo, ele contribui não somente para o aumento desses números assustadores da carga de câncer de pulmão em nosso país, mas também contribui para o aumento da incidência de outros tipos de câncer, como câncer de laríngeo, câncer de esôfago, câncer de boca, de todas essas mucosas do aparelho aerodigestivo que estão expostas à fumaça do cigarro. Mas é preciso lembrar que o álcool, né, e a alimentação também estão entre fatores que podem causar todos esses tipos de câncer. Infelizmente, desde a invenção daquela maquininha, né? Isso foi no ano de 1880, Revolução Industrial. Uma maquininha que começou a fabricar rapidamente cigarros. E agora o consumo de cigarros começou a aumentar, né? É como se houvesse uma contenção de consumo, uma represa, e agora, com o aumento na produção de cigarros, o custo caiu, o preço caiu, e o cigarro começou a se tornar muito popular. Tanto que na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, né, o número de tabagistas, soldados que fumavam, né, militares e mesmo em ambientes sociais, né, era muito comum, né, aquele ambiente ficar enfumaçado, tanta gente que fumava. O consumo de cigarro se tornou muito popular, se tornou social, né? E hoje a gente não pode falar mais no tabagismo social. Hoje é altamente antissocial, né, em qualquer que seja o ambiente. E a mesma coisa deve acontecer com álcool dentro de algum tempo. 30% de todos os cânceres, todos, eu não estou falando só de câncer de pulmão, é preciso salientar isso. Segundo a revista de cirurgia clínica, isso foi publicado agora em 2013, 30% de todos os cânceres, eles estão relacionados ao cigarro. E, obviamente, o principal desses cânceres é o câncer de pulmão. Ele é responsável, o cigarro, e não apenas o cigarro, mas também o charuto, o cachimbo, por 85% dos casos. E é preciso salientar também que o câncer de boca, o câncer de laringe, o câncer de faringe, o câncer de estômago, câncer de pâncreas, até mesmo o câncer de rim, que parece não ter nada a ver, né? Câncer de bexiga. E trabalhos científicos também relacionam o câncer de colo do útero com o tabagismo, né? E eu gostaria de fazer uma perguntinha. Será que existe alguma evidência de que um só cigarro, você fumar apenas um cigarro, né, isso possa causar algum dano, isso seja lesivo à sua saúde? Você sabia que a fumaça proveniente de um único cigarro, uma única baforada, né, quando você faz uma única tragada, são alguns trilhões de radicais livres que você forma, né? E esses radicais livres, né, que se contabilizam aos trilhões, aos quatrilhões em cada tragada, eles entram em contato com essas mucosas e já podem provocar mutações, né, que favorecem o surgimento do câncer. Vamos tentar entender como surge essa mutação responsável pelo desencadeamento dessa doença tão mortífera que é o câncer de pulmão. Nós havíamos dito que a fumaça do cigarro, ela contém uma quantidade impressionante de radicais livres, da ordem de quatrilhões em cada tragada. Quando esses radicais livres eles entram em contato com a mucosa das vias aéreas, com as células do aparelho respiratório, acabam gerando outros radicais, né, chamados superóxidos e o famoso peróxido de hidrogênio.
E eles são capazes de lesar a célula e levam a uma peroxidação lipídica, né, como se fosse uma queda de vários dominóis, uma cascata de eventos, né, que culminam, né, na alteração celular, né, que é o câncer de pulmão. Né? E esses mesmos radicais livres, tá, eles podem provocar câncer em outras áreas do corpo, porque eles são veiculados, eles se espalham pelo corpo inteiro, eles não ficam só no pulmão, eles acabam se espalhando através do sistema circulatório. Prezado amigo que me ouve, você precisa ficar sabendo que esses dados que eu estou apresentando não tem absolutamente nada de sensacionalismo, é pura ciência. E por isso eu quero convidar você a tomar a decisão, né, mais inteligente da sua vida, a decisão que você mais vai comemorar nos próximos anos. Né? Tome a decisão firme de largar para sempre, né, o cigarro. Não deixe os seus sonhos virarem fumaça.